Era uma noite fria e chuvosa. A cidade estava deserta, com as ruas vazias e apenas o som das gotas de chuva ecoando nas calçadas. Mas havia algo mais. Algo que parecia esperar por eles nas sombras. Eles não sabiam o que estava por vir, mas a sensação de que algo estava errado começou a se instalar. Apenas algumas horas antes, haviam saído para uma simples caminhada noturna. Agora, eles estavam perdidos. A noite começou como qualquer outra. Renan e Júlia, dois amigos próximos, decidiram fazer uma caminhada pelo centro da cidade. Havia algo de mágico na cidade à noite. As luzes dos postes projetavam sombras longas, criando um cenário perfeito para conversas profundas. Mas logo, sem perceber, eles haviam se afastado do caminho habitual, ignorando as ruas familiarmente conhecidas. Ao se darem conta, estavam em uma parte da cidade que não reconheciam. As construções pareciam mais antigas, as ruas mais estreitas, e o silêncio que o cercava era sufocante. Ao olhar para trás, as luzes da cidade pareciam agora distantes, como se estivessem em outro mundo. O medo começou a crescer silenciosamente. A cada esquina, o cenário parecia mudar, como se a cidade estivesse se moldando ao redor deles, movendo-se de maneira sutil, mas irreversível. Cada vez que tentavam voltar, o caminho se distorcia mais, fazendo-se afastar ainda mais do ponto inicial. Os sons da noite tornavam-se cada vez mais estranhos. O som de passos que não eram os deles começou a se misturar com o som da chuva. Renan olhou para Júlia, seus olhos refletindo o mesmo medo. "Estamos indo pelo lugar errado, não estamos?" ele sussurrou. Ela apenas balançou a cabeça, sem respostas. As ruas que eles percorriam agora pareciam não ter fim, e a cidade parecia consumir tudo ao redor deles, engolindo-os. Eles começaram a correr. A ansiedade tomava conta. Mas à medida que aumentavam a velocidade, o silêncio da noite ficava mais pesado. Então, o impossível aconteceu. Júlia olhou para trás e viu uma figura. Não uma pessoa, mas algo indistinto, que parecia estar caminhando atrás deles, sempre a uma distância que jamais conseguiam alcançar. A figura era escuríssima, e seus contornos se distorciam, como se não fosse inteiramente real. Renan tentou gritar, mas sua voz parecia ser engolida pelo vazio ao redor. O pavor estava tomando conta dos dois. Eles não estavam mais sozinhos. Algo os observava, e o pânico era visível em seus olhos. "Não corra", uma voz sussurrou nas sombras. Era a última coisa que ouviram antes de a escuridão tomar conta de tudo. Quando Renan e Júlia finalmente acordaram, já não estavam mais na cidade. Eles estavam em um campo aberto, longe de qualquer sinal de vida. Mas havia algo estranho com aquele campo. O que parecia uma paisagem natural não fazia sentido. O céu estava distorcido, como se fosse uma pintura mal feita, e o ar estava pesado. Eles estavam de volta à realidade, mas não à sua realidade. Em silêncio, olharam um para o outro, sabendo que a cidade de onde haviam saído nunca mais seria a mesma para eles. Eles não estavam mais no mesmo lugar, nem no mesmo tempo. Mas o mais assustador era que sabiam, aquilo não tinha acabado. A cidade ainda estava lá, esperando por quem se atrevesse a se perder de novo. A cidade que engole os que se perdem nas suas ruas ainda está lá, esperando pela próxima alma corajosa que ousar caminhar sozinha à noite. Você conseguiria sair? Ou, assim como Renan e Júlia, ficaria preso para sempre? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias perturbadoras, e lembre-se, à noite, nunca caminhe sozinho. Quem sabe o que pode estar esperando? A noite estava mais escura que o normal. As luzes da rua falhavam, piscando como se estivessem prestes a se apagar para sempre. O vento cortava as ruas, carregando consigo algo estranho, um cheiro de terra molhada e podridão. Lucas e Rafaela estavam voltando de uma festa, rindo e conversando, sem perceberem o quão longe haviam se afastado do caminho conhecido. Quando olharam ao redor, a cidade parecia diferente, como se estivesse se transformando em outra coisa,
algo estranho, algo errado. A rua à frente parecia se estender infinitamente, sem fim. Eles estavam perdidos, mas o mais estranho era que sentiam que não estavam sozinhos. Lucas e Rafaela haviam saído para uma festa no centro da cidade. A noite estava abafada, e a energia no local estava alta, mas algo estava incomodando Rafaela. Ela não conseguia identificar exatamente o que era, mas havia algo no ar que parecia estar diferente. Quando finalmente decidiram sair para voltar para casa, algo estranho aconteceu. A rua que eles haviam percorrido tantas vezes agora parecia estar diferente. As lojas estavam fechadas, mas as vitrines estavam vazias. O cenário parecia desértico, sem vida. Eles continuaram andando, tentando encontrar o caminho de volta, mas a sensação de estarem sendo observados começou a crescer. Os postes de luz estavam apagados em algumas partes, e os que estavam acesos tinham uma luz fraca, quase como se estivessem morrendo. Uma sensação de inquietação tomou conta deles, mas nenhum dos dois queria admitir que estavam com medo. É só a nossa imaginação, disse Lucas tentando aliviar a tensão. Mas os passos que ecoavam à distância não eram os deles. O som não vinha de ninguém visível, mas parecia estar ali, acompanhando-os. À medida que caminhavam, o cenário ficava mais bizarro. As casas ao redor deles pareciam ser as mesmas, mas algo estava errado. As portas estavam trancadas, e as cortinas nas janelas estavam fechadas, como se ninguém estivesse em casa, como se a cidade estivesse morta. Quando eles viraram uma esquina, perceberam que as ruas estavam mudando. O lugar onde antes havia um parque agora era uma espécie de praça vazia, com bancos virados e o chão coberto de folhas secas. A sensação de desorientação aumentava. Rafaela olhou para Lucas, tentando disfarçar o pânico crescente em seu peito. Lucas, essa rua não deveria estar aqui. Eu tenho certeza de que passamos por ela antes, mas não é a mesma. Lucas tentou se acalmar, mas sua voz estava tensa. Acho que a gente só está meio perdido. Vamos só continuar andando que achamos o caminho de volta. Mas ele sabia que havia algo estranho ali, algo que ele não conseguia entender. E o pior de tudo era a sensação de que os observavam, mas ninguém estava por perto. O vento cortava o ar de forma quase sobrenatural, trazendo consigo uma sensação de morte iminente. Cada passo parecia ecoar mais alto, e a cidade ao redor deles parecia se fechar, como se quisesse engoli-los. A cidade estava viva, mas de uma forma que eles não conseguiam compreender. Foi então que a verdade se revelou. Eles chegaram a uma praça, mas o que deveriam ser luzes suaves e tranquilas da cidade à noite eram agora pontos vermelhos, como se estivessem em um cenário de pesadelo. Lucas e Rafaela estavam tremendo de medo, mas o maior choque ainda estava por vir. De repente, uma figura surgiu da escuridão, parecendo sair de dentro das sombras. Um homem de longos cabelos negros e roupas gastas, com os olhos totalmente brancos, sem íris, sem pupilas. Ele caminhava em sua direção, de forma lenta e sobrenatural, mas algo em seu movimento era errático, como se estivesse se arrastando pelo chão. Lucas e Rafaela se paralisaram de terror, incapazes de reagir. Quando o homem estava a poucos metros de distância, ele parou, sorrindo de uma forma que não parecia humana. Vocês não deveriam estar aqui, ele disse em um sussurro rouco, e quando suas palavras tocaram o ar, uma onda de frio percorreu a espinha de ambos. O vento aumentou, como se uma tempestade estivesse se formando ao redor deles, e então, o homem apontou para o horizonte. No fundo da rua, as sombras começaram a se formar, ganhando vida. Figuras, ou o que pareciam ser figuras, começaram a surgir das sombras. Olhos brancos, como os do homem, começaram a brilhar na escuridão, e uma sensação de morte pairou no ar. Os passos que eles ouviam, antes distantes, agora estavam próximos. E a cidade inteira, parecia ter se transformado em uma armadilha, pronta para devorá-los. Lucas e Rafaela correram. Não sabiam para onde, mas sabiam que não podiam ficar ali. As figuras começaram a se aproximar, e o homem com os olhos brancos apenas os observava, como se divertisse com seu desespero. Eles atravessaram ruas, mas elas pareciam se esticar infinitamente, tornando-se mais confusas e distorcidas a cada passo. Finalmente, depois de o que pareceu uma eternidade, eles chegaram a um ponto onde a cidade parecia finalmente cessar.
O ar estava mais calmo, a atmosfera estava diferente, e o som das figuras atrás deles havia desaparecido. Eles se viraram para olhar para trás, mas nada estava lá. A cidade estava silenciosa, sem vida. Lucas tentou falar, mas sua voz falhou. Eles estavam de volta a um lugar familiar, mas não sabiam como. O pesadelo parecia ter terminado, mas a sensação de que algo havia mudado, de que a cidade agora estava com eles, nunca os deixou. E, desde aquele dia, toda vez que passavam por aquela rua, podiam jurar que viam algo se movendo na escuridão, observando-os. Eles escaparam, mas a cidade nunca mais foi a mesma para eles. Talvez a cidade nunca tenha sido a mesma para mais ninguém, ou talvez você seja o próximo a descobrir o que se esconde nas sombras. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe essa história com seus amigos. Inscreva-se para não perder mais relatos como este. Lembre-se, da próxima vez que você estiver caminhando à noite, preste atenção. A cidade pode parecer familiar, mas nem sempre é o que parece. Eles só queriam cortar caminho. Era madrugada. A estrada principal estava fechada por obras e o GPS indicava um trajeto alternativo, uma estrada rural quase esquecida, entre colinas e florestas densas. No começo parecia apenas um desvio comum, mas à medida que os quilômetros passavam e os sinais de civilização desapareciam, algo ficou claro. Aquele caminho não estava levando-os de volta para casa. Estava levando-os para algum lugar onde ninguém deveria estar. Gustavo e Milena voltavam de um casamento no interior. Estavam cansados, sonolentos e ansiosos para chegar logo em casa. A estrada principal estava interditada e o aplicativo de mapa sugeriu uma rota pouco conhecida, uma trilha de terra batida que cruzava áreas rurais e zonas de mata fechada. Vai dar bom, confia, disse Gustavo, tentando parecer confiante enquanto girava o volante. A estrada era estreita e sinuosa, e à medida que entravam mais fundo naquela área, o sinal do celular começou a falhar. As poucas casas que viram estavam completamente apagadas, como se ninguém morasse ali há anos. O silêncio era opressor e só era interrompido pelo som dos pneus na terra seca e do motor cansado do carro. A estrada não acabava nunca. E então, o inesperado. Um clarão cortou o céu, seguido por um zumbido estranho que parecia vibrar dentro dos ossos. As luzes do carro piscaram, e por um segundo, tudo ficou escuro. Quando voltaram, o GPS estava em branco, e à frente, a estrada parecia diferente. Eles continuaram, agora inquietos. As árvores estavam mais próximas da estrada, como se tivessem crescido de repente, fechando o caminho. Gustavo dizia estar tranquilo, mas sua mão apertava forte o volante. Milena segurava o celular, mas tudo que via era uma tela travada e a mensagem sem sinal. Foi então que viram a primeira coisa realmente fora do normal. Um homem parado no meio da estrada. Estava imóvel, de costas, com roupas velhas e manchadas. Gustavo freou bruscamente, mas antes que pudesse buzinar, o homem virou-se lentamente. O rosto dele era difícil de descrever. Parecia derretido, como se tivesse sido moldado de cera e deixado ao sol. Sem dizer uma palavra, ele saiu andando pela mata, desaparecendo entre os arbustos. Gustavo tentou dar ré, mas a estrada atrás deles havia sumido. Literalmente. Onde antes havia trilha, agora era apenas floresta fechada. O desespero começou a tomar conta. A gente tá preso aqui, disse Milena, com os olhos marejados. Tem algo muito errado com esse lugar. E ela estava certa. A estrada não fazia mais sentido. Ela se estendia à frente como uma fita infinita, e o céu parecia cada vez mais baixo, como se o mundo estivesse encolhendo. Quando tentaram avançar, o carro morreu. As luzes internas começaram a piscar e um som distorcido saiu do rádio, mesmo com ele desligado. Parecia uma voz, ou várias, falando em uma língua impossível de compreender. Milena tapou os ouvidos e começou a chorar. Gustavo tentava dar partida, mas o carro parecia morto, como se tivesse sido drenado por alguma força invisível. Foi então que começaram a ver as figuras. No meio da mata, entre as árvores, dezenas de olhos brilhantes os observavam. Não era reflexo de animais. Eram olhos humanos, ou quase isso. As figuras começaram a se aproximar.
primeiro lentamente, depois com mais rapidez. Algumas rastejavam, outras andavam com os braços pendurados, como se não tivessem ossos. O carro foi cercado. Milena gritava, e Gustavo tentava manter a calma. Um dos seres colou o rosto contra o vidro da janela. Era a mesma figura de antes, mas agora ele sorria. Um sorriso largo demais, cheio de dentes minúsculos, como lâminas. Os dois fecharam os olhos, esperando o pior, e então, tudo ficou silencioso. Quando abriram os olhos, estavam sozinhos de novo. Mas a estrada continuava ali, como um labirinto sem fim. Sem alternativa, desceram do carro e começaram a andar. A estrada parecia brincar com a mente deles, se esticando, mudando de forma. As árvores pareciam se mover, sussurrando palavras que eles não queriam entender. Depois de horas caminhando, viram luzes ao longe. Correram, desesperados, e encontraram uma pequena cabana. Bateram na porta com força até que um senhor idoso, com olhos fundos e expressão séria, abriu. Ele os encarou por um tempo e depois disse: "Vocês pegaram a estrada dos esquecidos. São poucos os que saem de lá." Ele os deixou entrar, deu água e os deixou descansar. No dia seguinte, os levou de volta a uma estrada asfaltada. "Sigam em frente e não olhem para trás", ele disse. E eles obedeceram. Quando voltaram à civilização, perceberam que haviam se passado 3 dias desde a noite em que se perderam. 3 dias que eles não lembravam. O carro nunca foi encontrado, e o GPS nunca mais mostrou aquela rota. Mas, às vezes, à noite, Milena acorda de repente, ouvindo aquele mesmo zumbido, e olhos brilhando no escuro do quarto. A estrada dos esquecidos pode parecer só mais um atalho no mapa. Mas não se engane. Algumas trilhas não foram feitas para serem cruzadas por pessoas comuns. E se um dia seu GPS indicar uma rota desconhecida no meio da madrugada, talvez seja melhor esperar o bloqueio da estrada principal acabar. Comente aqui o que você faria nessa situação e compartilhe esse vídeo com quem já pegou um atalho estranho na estrada. Inscreva-se para mais histórias perturbadoras como essa. E cuidado com o caminho que você escolhe. Às vezes, não há volta. O carro quebrado no meio de uma noite sem estrelas. Nenhuma alma viva ao redor, e o rádio apenas sibilava, como se o próprio universo estivesse tentando se comunicar. Eles achavam que estavam apenas numa situação frustrante, mas o que logo descobriram é que a estrada em que estavam presos não os levaria para casa. Lucas e Clara estavam voltando de uma viagem para a casa de um amigo, no interior. Uma viagem longa, mas tranquila, até que o inesperado aconteceu. O carro quebrou em um trecho isolado da estrada, longe de qualquer posto de gasolina ou cidade. O farol iluminava apenas uma longa linha de asfalto deserto e árvores altas, sem vida. "Vamos tentar fazer o carro pegar novamente", sugeriu Lucas, um tanto calmo demais para a situação. Mas Clara, sentindo-se cada vez mais inquieta, já percebia que algo estava estranho. O silêncio era profundo, e o rádio, antes com músicas suaves, agora só emitia um chiado desconexo. Eles saíram do carro e, ao olhar em volta, a sensação de vazio se tornou ainda mais angustiante. Não havia luz alguma à vista, apenas uma escuridão opressiva e árvores que pareciam se fechar sobre eles, como se estivessem em uma prisão de madeira e sombras. Ao longe, o som de algo, ou alguém, se aproximando. Decidiram tentar andar até a cidade mais próxima, mas a sensação de serem observados só aumentava. A cada passo que davam, o som das folhas secas estalando sobre o chão parecia mais alto, como se estivessem sendo seguidos. Clara olhou para trás, mas não havia nada além de árvores e escuridão. A sensação de isolamento se tornava esmagadora. Após caminharem por mais de 1 hora, avistaram uma pequena cabana à distância. Claramente, ninguém morava ali há anos, mas o lugar parecia a única opção. Eles bateram na porta, e um homem de aparência peculiar atendeu. Ele não sorriu, apenas os observou com um olhar profundo e distante. "Perderam-se, não é?", disse ele, como se já soubesse a resposta. Lucas, desconfortável, perguntou se poderiam usar o telefone, mas o homem apenas balançou a cabeça negativamente. "Aqui não há sinal", afirmou, com uma voz arrastada.
Ele então fez um gesto para que entrassem. Mas devem saber, sempre há um preço a ser pago por atravessar essa estrada. Apesar do aviso estranho, eles não tinham escolha e aceitaram. No interior da cabana, o ar estava pesado, e um cheiro estranho, quase fétido, se espalhava pelo ambiente. O homem preparou café e, em um tom quase lúdico, começou a contar histórias sobre as estradas da região, histórias sobre aqueles que se perderam ali e nunca mais voltaram. Enquanto estavam sentados, ouvindo o homem falar, Clara sentiu um arrepio. Algo estava errado. Ela olhou para Lucas, e ele parecia perdido, como se estivesse em transe, ouvindo as palavras do homem com atenção excessiva. Foi quando a porta da cabana se abriu sozinha, sem explicação, e uma rajada de vento frio entrou. No instante seguinte, uma figura encapuzada apareceu na entrada, e seus olhos brilharam com uma luz azul intensa. O homem na cabana se levantou abruptamente, e suas palavras se tornaram desconexas. Ele olhou para a figura com desespero nos olhos. Eles vêm, ele sussurrou, não vão deixar vocês saírem. Antes que pudessem reagir, a figura fez um movimento brusco, e de repente, a cabana se transformou. As paredes começaram a encolher, o teto baixou, e as sombras se estendiam, tornando-se grotescas. Clara e Lucas correram para a porta, mas algo segurou, uma força invisível que os puxava para trás. Eles gritaram por ajuda, mas seus gritos foram abafados por uma sensação de claustrofobia insuportável. Quando finalmente conseguiram sair, o cenário havia mudado completamente. Eles não estavam mais na cabana, mas em um local completamente desconhecido, com árvores que pareciam se estender para o céu e uma estrada deserta à frente. A estrada diante deles era a mesma, mas ao olhar para trás, não havia mais sinais da cabana ou da figura misteriosa. Eles estavam novamente no meio da estrada, sozinhos, mas agora havia algo diferente. O céu estava carregado de uma neblina densa, e uma estranha sensação de déjà-vu os envolvia. Eles começaram a caminhar, mas a estrada parecia se esticar para longe, cada passo os afastando mais da realidade que conheciam. Não havia mais som, como se estivessem em um limbo. Quando finalmente chegaram ao fim da estrada, uma outra estrada surgia à sua frente, idêntica à anterior, com as mesmas árvores, a mesma escuridão. A cada tentativa de voltar para casa, o cenário parecia se repetir, como se estivessem presos em um ciclo. O homem da cabana, a figura misteriosa, tudo se tornou um pesadelo sem fim, onde não havia fuga. Eles haviam entrado em uma estrada que não levava a lugar nenhum. As estradas nem sempre levam onde você espera, e às vezes, elas nos conduzem para lugares de onde nunca mais conseguimos voltar. Você já pegou uma estrada deserta à noite? Já se sentiu como se estivesse sendo observado sem saber de onde? Deixe nos comentários o que você faria se estivesse no lugar de Clara e Lucas. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem adora uma história macabra. Não se esqueça, nunca subestime o que está à espreita nas sombras. A neblina cobria tudo, tornando impossível ver mais do que 2 metros à frente. O motor do carro falhou. As luzes dos faróis começaram a piscar e, então, tudo apagou. A escuridão era total, e o som da chuva batendo na janela se misturava com silêncio, um silêncio tão profundo que parecia esconder algo. Algo estava esperando por eles naquelas ruas desertas. Roberto e Helena voltavam de uma viagem de trabalho. A estrada, normalmente tranquila, estava vazia àquela hora da noite. A chuva, que começou tímida, logo se intensificou, transformando-se em uma tempestade. Acho que a gente deveria ter ficado mais tempo na cidade, disse Helena, olhando pela janela, vendo apenas a névoa espessa que obscurecia a visão. Roberto sorriu sem muita convicção. Estamos perto de casa, não é? A noite estava ficando cada vez mais sombria, e as luzes da estrada, já fracas, começaram a piscar intermitentemente. De repente, uma falha no motor fez o carro desacelerar até parar completamente. Roberto tentou ligar novamente, mas nada aconteceu. As luzes se apagaram. A escuridão foi total. Fora o som da chuva, tudo parecia estar suspenso no tempo, como se o mundo tivesse parado ali. Sem sinal de celular e sem uma alma à vista, o medo começou a tomar conta. Vamos sair e procurar ajuda, disse Roberto,
tentando manter a calma, mas a tensão era palpável. Eles saíram do carro e, ao longe, uma luz fraca surgiu entre as árvores. Era uma casa. A única opção era ir até lá. A casa estava mais distante do que parecia, e a caminhada na chuva só piorava a sensação de que algo não estava certo. Quando finalmente chegaram, a porta estava entreaberta, como se os estivesse esperando. Dentro, uma mulher de aparência idosa, com longos cabelos grisalhos, os observava de dentro de um grande salão mal iluminado. Seu olhar era vazio, mas intenso, e ela não fez questão de se levantar para cumprimentá-los. "Que bom que chegaram", ela disse, em uma voz calma, mas com um tom que fazia os cabelos de Helena se arrepiarem. "O tempo lá fora é traiçoeiro. Aqui, vocês estarão seguros." Helena olhou para Roberto, que, apesar de desconfortável, sugeriu que entrassem. A mulher não fez perguntas sobre o que estavam fazendo na estrada ou o porquê de estarem ali. Ela os conduziu até um pequeno cômodo nos fundos, onde o calor da lareira era acolhedor, mas o ambiente ainda assim estava carregado de uma estranha sensação de inquietação. A casa estava mais silenciosa do que o normal, e a chuva parecia estar se intensificando, como se quisesse engolir a casa inteira. A mulher, com um sorriso forçado, começou a falar sobre o clima da região e sobre os perigos das estradas desertas, mas havia algo em suas palavras que não parecia certo. Quando ela se levantou para trazer algo para beber, Helena notou um quadro em uma das paredes. Era uma pintura estranha, de uma rua deserta, com um carro parado, e a figura de uma pessoa se aproximando do veículo. Helena se sentiu estranha, como se estivesse olhando para algo que não deveria. Olhou rapidamente para Roberto, que também parecia desconfortável. Eles não sabiam, mas estavam prestes a descobrir que a mulher não era quem parecia ser. De repente, a luz da casa se apagou. A mulher havia desaparecido, e uma estranha sensação de claustrofobia tomou conta. Eles se levantaram rapidamente, procurando uma saída, mas a porta pela qual haviam entrado estava agora trancada. O som da chuva lá fora tinha desaparecido. Em seu lugar, um estranho zumbido de fundo, como se algo estivesse observando, os envolvia. O ambiente estava se transformando lentamente, as paredes pareciam encolher, e a pintura na parede ganhou vida. As figuras na imagem começaram a se mover, como se a rua deserta se tornasse real diante dos seus olhos. O zumbido ficou mais forte, e figuras escuras começaram a surgir entre as sombras da casa, observando-os, esperando. Roberto tentou desesperadamente abrir a janela, mas ela estava trancada de dentro. Foi quando ele percebeu. Não havia mais portas, nem janelas. Eles estavam presos naquele lugar, como se a casa estivesse absorvendo-os. As figuras na pintura agora estavam diante deles, e as vozes, em sussurros, começaram a dizer os nomes de Roberto e Helena, repetindo-os incessantemente. "Vocês estão aqui, como todos os outros", disse uma voz rasgada, ecoando pelas paredes. As figuras se aproximaram, seus rostos deformados, e os olhos brancos como a neblina os observavam fixamente. A mulher voltou. Agora, seu rosto estava desfigurado, e o sorriso se transformou em uma expressão monstruosa. "Bem-vindos ao meu domínio. Não há saída." E com um gesto de sua mão, a casa começou a se fechar sobre eles. Eles correram desesperados, tentando achar uma saída, mas era tarde demais. A casa se distorceu, e a única coisa que restava era o vazio. Os dois estavam sozinhos, perdidos em um lugar que não existia no mundo real. Depois de um tempo, Helena começou a perceber que os contornos da casa estavam desaparecendo. Eles estavam em um campo aberto agora, no meio de um nevoeiro espesso. O rádio em seus carros, que havia ficado mudo, agora tocava novamente. Mas a música era estranha, e as palavras pareciam distorcidas. Olharam para o lado, e viram os mesmos rostos deformados nas sombras. Não podiam escapar, não podiam fugir. Era o mesmo ciclo se repetindo. Eles estavam presos, e nada poderia libertá-los. A estrada deserta estava diante deles, mas agora sabia, as estradas desertas não eram apenas perigosas por causa da chuva ou da neblina. Elas eram portais, e aquele lugar estava sempre à espera de novos visitantes. Quando você viaja por uma estrada vazia, à noite, em uma tempestade, nunca sabe o que vai encontrar à sua frente. Mas,
Da próxima vez que seu carro parar no meio de uma estrada deserta e uma casa aparecer no horizonte, pense 2 vezes antes de entrar. Comente abaixo se você já passou por algo estranho durante uma viagem à noite. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa. Nunca sabemos o que nos espera no próximo desvio. Era uma noite tranquila, ou ao menos parecia ser. O relógio marcava 2h15, e a cidade estava silenciosa. Mas, no fundo de uma rua isolada, algo se movia nas sombras. Alguém estava observando. Algo antigo, que nunca havia deixado aquele lugar, agora despertava de seu sono. Lucas e Amanda eram jovens aventureiros, sempre em busca de mistérios a serem desvendados. Naquele fim de semana, decidiram explorar uma parte esquecida da cidade, o bairro antigo, onde os prédios eram tão antigos quanto as histórias que circulavam por lá. Os moradores evitavam aquele lugar, diziam que ninguém deveria caminhar por aquelas ruas à noite, mas Lucas não acreditava nessas superstições. São apenas histórias antigas, Amanda. Vamos lá e veremos o que realmente acontece, disse ele, tentando encorajar a amiga. Amanda, embora hesitante, seguiu o amigo. A cada passo que davam, a atmosfera ficava mais pesada. O vento frio soprava pelas ruas desertas, e a escuridão parecia mais densa. Quando chegaram em uma casa em particular, Lucas parou. Ela parecia diferente das outras. A fachada estava coberta por vinhas e um odor de mofo impregnava o ar. Era como se o tempo tivesse parado ali. Aqui é onde tudo começa, Lucas disse, apontando para o portão enferrujado. Sem hesitar, ele empurrou a porta, e um rangido ecoou na noite, como se algo do outro lado estivesse alertando sobre a presença deles. Amanda estava com um frio na espinha, mas entrou sem dizer nada. Eles se aproximaram da entrada da casa, e uma sensação estranha tomou conta de Amanda. Algo ali não parecia certo, mas Lucas, com seu entusiasmo, seguiu em frente. Dentro da casa, o ar estava abafado, e as sombras pareciam se mover sozinhas. O corredor estava mal iluminado, com as paredes cobertas de fotografias emolduradas. As imagens eram antigas, mas o mais estranho era que todas pareciam ter sido tiradas em uma época em que a fotografia ainda era uma novidade. Cada retrato mostrava uma pessoa diferente, mas todas tinham uma característica em comum. Seus rostos estavam distorcidos, como se a câmera tivesse capturado algo além do que os olhos humanos poderiam ver. Amanda não conseguiu desviar o olhar de uma delas. Ela podia jurar que o homem na foto estava olhando diretamente para ela. Lucas, vamos embora. Isso não está certo, Amanda disse, mas Lucas a ignorou. Olha, isso aqui é uma relíquia histórica. Imagine o que podemos descobrir aqui. O corredor parecia interminável. Eles continuaram, até que chegaram em uma sala ampla, onde o chão estava coberto por tapetes velhos e o ar parecia mais pesado. No centro da sala, havia um grande espelho, com moldura dourada. Lucas se aproximou com curiosidade. Olha só, Amanda. Um espelho antigo. Deve ter algum valor, disse ele, tocando a moldura. Quando ele olhou para o espelho, seu reflexo parecia normal, mas algo mais, algo sombrio, começou a surgir por trás dele. Amanda não conseguia se afastar da porta, como se algo estivesse impedindo seus movimentos. O reflexo de Lucas começou a mudar. Seu sorriso se distorceu em uma expressão macabra, e os olhos se tornaram negros. Amanda tentou gritar, mas sua voz ficou presa na garganta. Quando ela finalmente conseguiu se mover, correu até o espelho e tentou puxar Lucas de lá, mas não conseguiu. Ele estava preso. Um barulho estranho ecoou no quarto, e uma figura sombria começou a emergir do espelho, como se a própria escuridão estivesse ganhando forma. Você não deveria ter vindo, a figura disse com uma voz áspera e vazia. Antes que Amanda pudesse reagir, a figura a agarrou pela garganta, apertando com força. Ela sentiu a respiração se interromper, o corpo ficando fraco, mas em seu último suspiro, ela ouviu a voz de Lucas chamando seu nome. Amanda despertou em um lugar estranho, um ambiente vazio e sem fim. Ela estava deitada em uma cama, e tudo ao seu redor era sombrio. Ao olhar ao redor, ela percebeu que não estava mais no mundo em que conhecia. A figura que havia saído do espelho estava diante dela,
observando-a com uma intensidade que fazia seu corpo tremer de medo. Você nunca mais sairá daqui, disse a figura com um sorriso sádico. Este é o meu domínio, e você e Lucas são agora parte dele. Amanda tentou se mover, mas suas pernas estavam pesadas, como se algo estivesse a impedindo de se mover. Ela olhou para o espelho que estava à sua frente e viu, com horror, Lucas refletido. Ele estava em pé, parado, com o olhar perdido e a expressão vazia. Lucas! Lucas, acorda! Ela gritou, mas ele não a ouviu. O reflexo dele continuava ali, mas ele estava preso, como se tivesse sido aprisionado dentro daquele espelho. Amanda gritou novamente, mas a figura de sombra se aproximou dela. Ele não pode te ouvir aqui. Ele já se foi. E você também logo se perderá no meu domínio. A figura começou a se contorcer, e o espaço ao redor de Amanda parecia se distorcer. A realidade estava quebrando ao seu redor. O espelho começou a se estender, invadindo o ambiente, até que tudo ao redor se transformou em uma imagem reflexiva e distorcida. Não! Eu não vou ficar aqui! Amanda gritou, e com um esforço desesperado, tentou se afastar. Mas a figura apareceu atrás dela. Você não tem para onde ir. Amanda sentiu sua visão se estreitar, e seu corpo foi sugado para o espelho. Era como se ela estivesse sendo engolida por uma escuridão sem fim. Quando ela finalmente acordou, estava de volta na casa, mas algo estava diferente. O tempo parecia ter parado. O relógio não se movia, e o silêncio era absoluto. Ela tentou gritar, mas sua voz não saía. Olhou ao redor e viu que Lucas estava em um canto, em silêncio. Ela tentou correr até ele, mas uma parede invisível a impedia. Olhou mais uma vez para o espelho e viu seu próprio reflexo, mas algo estava errado. Seus olhos estavam completamente negros, e seu sorriso era vazio. Ela entendia agora. Ela havia se tornado parte do espelho. O que havia acontecido com ela não tinha volta. Ela estava presa em uma realidade paralela, e o espelho a mantinha cativa para sempre, esperando por mais vítimas para se juntar a ela. E você, já teve alguma experiência estranha com objetos antigos? Talvez um espelho que parecia mais do que deveria ser? Deixe seu comentário abaixo e nos conte o que aconteceu. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias aterrorizantes. Porque, de algum jeito, tudo está mais perto do que parece. Era uma noite sem lua, e o vento uivava pelas ruas desertas da cidade. Lucas e Beatriz, em busca de uma aventura mais sombria, decidiram explorar um antigo hotel abandonado, um lugar onde ninguém se atrevia a pisar há mais de 50 anos. Eles não sabiam o que os aguardava, mas sabiam que não poderiam voltar atrás. A cada passo, o clima se tornava mais opressor, como se algo estivesse observando. O Hotel Vitestone, como era chamado, ficava nos arredores da cidade, longe dos olhos curiosos. Diziam que, anos atrás, um incêndio destruiu a maior parte do lugar, e muitas pessoas perderam a vida. Desde então, ele ficou vazio, mas não completamente desabitado. Lucas e Beatriz, ambos fascinados por histórias de terror e lugares assombrados, sentiram que a noite perfeita havia chegado. Chegaram ao local com um frio na espinha, mas sem hesitar, atravessaram o portão enferrujado. O hotel estava em completo silêncio, mas uma sensação de desconforto pairava no ar. O lugar estava coberto de fuligem, e as janelas quebradas pareciam olhos vazios, observando-os. Eu ouvi que aqui aconteciam rituais estranhos, disse Beatriz, com um tom de receio. Lucas, mais corajoso, olhou para a amiga e deu de ombros. São apenas lendas, Beatriz. Não vamos deixar isso nos parar agora. O corredor à frente estava escuro e abafado, e o cheiro de mofo invadia o ar. As paredes, outrora brancas, estavam sujas e desbotadas. O piso rangia a cada passo que davam, como se o próprio edifício estivesse vivo, reagindo à presença deles. De repente, uma porta se abriu sozinha à frente, levando-os até uma grande sala que parecia ser o salão principal. O ambiente estava repleto de poeira e móveis quebrados. Mas o que chamou a atenção de ambos foram as várias velas ainda acesas, espalhadas ao redor do ambiente. Algo estava errado. Era como se alguém tivesse acabado de sair dali.
Isso está estranho, Lucas. Eu não gosto disso, disse Beatriz, tentando conter o medo que começava a tomar conta dela. Lucas, no entanto, estava determinado a investigar. Vamos ver o que há atrás daquela porta, ele disse, apontando para uma porta ao fundo da sala. Quando se aproximaram, a porta rangeu e se abriu com facilidade, revelando uma escada que descia para um porão profundo e escuro. Eles desceram com cautela, a única luz vindo das velas que traziam consigo. No fundo do porão, uma grande mesa de madeira estava coberta por símbolos estranhos, e no centro, um livro antigo repousava aberto, com páginas amareladas. Ao redor da mesa, havia velas, algumas ainda acesas, outras apagadas, e pedaços de papel espalhados pelo chão. Quando Lucas se aproximou para examinar o livro, uma onda de frio percorreu seu corpo, e ele sentiu um peso estranho no ar. Beatriz, olha isso, disse, apontando para as palavras escritas no livro. São nomes e datas. Beatriz, agora completamente desconfortável, deu um passo atrás. Isso é uma espécie de lista. Não deveríamos estar aqui. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, uma risada baixa e gutural ecoou pelas paredes, vindo de algum lugar nas profundezas do hotel. O som parecia se intensificar, como se algo estivesse se aproximando, muito lentamente. Beatriz, vamos embora agora, Lucas gritou, mas antes que ele pudesse se mover, as velas se apagaram de uma vez. Eles ficaram em total escuridão. O silêncio tomou conta do ambiente por um momento. Então, algo se moveu nas sombras. Um vulto enorme surgiu, e uma presença estranha o cercava, algo não humano. Você não deveria ter vindo, disse uma voz, rouca e distante, mas ao mesmo tempo, estava bem ao lado deles. Beatriz gritou, mas sua voz foi abafada, como se a própria casa estivesse engolindo seus gritos. As paredes começaram a se fechar lentamente, e o ar ficou denso, como se o próprio hotel estivesse vivo e tentando aprisioná-los. A escuridão parecia tomar forma, e os dois tentaram correr, mas não havia mais saída. As escadas para o porão desapareceram atrás deles, e a sala onde estavam se transformou em um labirinto de corredores sem fim. As paredes, antes cobertas de fuligem, agora exalavam uma neblina espessa, que os impedia de enxergar. Cada passo que davam parecia os levar mais para dentro de um pesadelo. Beatriz, em pânico, agarrou o braço de Lucas. Nós não vamos sair daqui vivos, Lucas. Isso não é normal. Está tudo errado. Enquanto isso, uma sombra enorme se materializava diante deles, uma figura alta, com olhos vermelhos e um sorriso cruel. Ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo, se movendo nas sombras, cercando-os. Lucas sentiu que não havia mais esperança, que tudo estava perdido. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. O vulto à frente os encarava fixamente, e suas palavras se tornaram ainda mais claras. Vocês foram escolhidos. Agora, vocês vão se tornar parte deste lugar, eternamente. E antes que ambos pudessem reagir, o som do vento uivando começou a aumentar, e a neblina os envolveu. O chão sob seus pés parecia desmoronar, e a escuridão engoliu tudo ao seu redor. Horas depois, a manhã chegou, mas o Hotel Vitestone ainda estava lá, intocado, em total silêncio. O vento havia parado, e o sol brilhava intensamente sobre as ruínas do prédio. No entanto, algo estava diferente. O que restava do hotel parecia mais sombrio, mais vazio, como se algo tivesse sido arrancado de dentro dele. A cidade nunca soubera o que acontecerá com Lucas e Beatriz. Seus corpos nunca foram encontrados. Porém, algumas semanas depois, alguns moradores locais começaram a relatar um estranho fenômeno. Nas noites mais escuras, figuras escuras e sombrias podiam ser vistas se movendo entre as ruínas do hotel, sempre acompanhadas por uma risada baixa e incompreensível, como se os antigos moradores ainda estivessem ali, aprisionados na escuridão. E as pessoas que ousaram se aproximar daquele lugar nunca mais voltaram, sendo absorvidas pela sombra eterna que o hotel guardava. Será que Lucas e Beatriz foram consumidos pelo hotel? Ou será que algo mais estava à espreita, aguardando a próxima vítima? Se você se atreve a conhecer mais histórias como essa, inscreva-se no canal e compartilhe suas experiências nos comentários. Porque lembre-se, às vezes, é melhor não explorar certos lugares, porque você nunca sabe quem ou o que pode estar esperando nas sombras.
Era uma noite tranquila, ou pelo menos parecia ser, até que um estranho acontecimento interrompeu o silêncio da pequena cidade. Naquele vilarejo isolado, o que acontecia em sua rua deserta ficava entre as paredes das casas simples e as árvores sombrias. Mas, naquela noite, algo diferente aconteceu. O relógio da cidade marcou a meia-noite, e o ar ficou denso. Um grito. O primeiro de muitos. Ele vinha de uma das casas mais antigas da cidade, uma casa que ninguém ousava visitar. Os moradores sempre falavam da velha casa do final da rua, que estava desabitada há anos. Eles diziam que a casa tinha uma história macabra, mas ninguém sabia ao certo o que realmente aconteceu ali. Todos na cidade preferiam manter distância. Se não há visita, não há problema, eles diziam. Porém, naquela noite, algo fez com que os moradores finalmente decidissem confrontar o mistério da casa. Miguel, um jovem da cidade, estava cansado de ouvir as histórias e decidiu, junto com seus amigos, investigar. Vamos até lá e ver o que realmente se passa, disse ele, desafiando seus amigos a seguirem até o local. Quando chegaram, a casa parecia imóvel, como se o tempo tivesse parado. A porta, que já deveria ter caído com os anos, estava intacta, e uma luz fraca parecia emanar de dentro, embora ninguém estivesse lá. Os amigos hesitaram, mas a curiosidade os impeliu a entrar. À medida que entravam na casa, um cheiro estranho os envolvia. O ar estava impregnado com algo nauseante, como se o tempo tivesse deixado uma marca invisível nas paredes. O som do vento que passava pelas frestas das janelas ecoava, mas dentro da casa, estava totalmente silencioso. O piso de madeira rangia com cada passo, criando um som que parecia ser amplificado por todo lugar. Miguel, com a lanterna nas mãos, guiava seus amigos pelas salas empoeiradas. Cada quarto parecia mais sombrio que o anterior, e uma sensação crescente de desconforto tomava conta do grupo. Algo não está certo aqui, disse Clara, uma das amigas de Miguel, seu rosto pálido e olhos arregalados. Eles encontraram uma escada que descia para o porão, um lugar que ninguém nunca mencionou, mas que parecia ainda mais convidativo pela escuridão. Miguel, sem hesitar, começou a descer. Temos que ver o que está lá embaixo, disse, sua voz reverberando com uma mistura de coragem e desespero. Cada degrau que pisavam parecia levá-los para um lugar mais sombrio, e o cheiro de mofo e decadência só aumentava. Quando chegaram ao final da escada, uma única porta de madeira estava à sua frente. Estava trancada, mas havia uma fenda pequena que permitia que eles espiassem o interior. Eles viram o que parecia ser uma figura se movendo na penumbra. A figura, que parecia humana, estava curvada sobre o que parecia ser uma mesa. De repente, ela se virou abruptamente, e o grupo viu seus olhos, totalmente negros, sem vida, como buracos profundos que não levavam a lugar algum. O coração de Miguel bateu mais forte. Ele tentou recuar, mas algo os manteve presos. Uma força invisível parecia puxá-los para o interior do porão, como se algo o chamasse para dentro. Nesse momento, um grito ecoou da figura, um som distorcido que parecia vir de outra dimensão. O ar ficou pesado, e a temperatura caiu drasticamente. Clara gritou, mas sua voz foi engolida pela escuridão. Quando tentaram sair, a escada desapareceu atrás deles, e a casa começou a tremer. As paredes pareciam fechar, os pisos rangeram com mais intensidade, e um cheiro fétido de carne podre se espalhou por todo lugar. A figura avançou, sua forma agora mais definida, com um sorriso grotesco no rosto. Você entrou na casa errada, ela sussurrou, a voz um misto de raiva e desesperança. A porta se fechou atrás deles, e o que era uma simples investigação se transformou em uma luta pela sobrevivência. O chão cedeu sob os pés de Miguel, e ele caiu em um abismo de escuridão. Clara, tentando escapar, foi puxada para dentro de um quarto escuro, e os outros amigos desapareceram no caos. Mas Miguel não foi o único a ser capturado. Aquela casa não era uma simples construção. Ela era um ponto de convergência de almas perdidas, que se juntavam àqueles que ousavam entrar. O que aconteceu naquela noite nunca foi confirmado, mas os moradores sabiam o suficiente para nunca mais se aproximarem da velha casa. O corpo de Miguel nunca foi encontrado, mas alguns dizem que sua voz ainda pode ser ouvida, gritando nas paredes da casa. Aqueles que tentam entrar no lugar ainda dizem que, em algumas noites, as luzes podem ser vistas acendendo-se,
como um convite para aqueles que procuram um mistério para desvendar. Agora, a pergunta é: você tem coragem de entrar na casa onde o tempo parou, onde os gritos das almas perdidas ecoam nas paredes? O que você faria se, ao entrar, a porta se fechasse atrás de você e a escuridão tomasse conta? Inscreva-se para mais histórias de mistério e terror. Deixe nos comentários o que você acha que realmente acontece dentro dessa casa. Talvez você seja o próximo a desvendar o segredo, ou a ser engolido por ele. Era uma noite sem lua, e a cidade parecia mais quieta do que o normal. O vento cortante balançava os galhos das árvores, e as ruas estavam desertas. Não era comum ver alguém na rua naquele horário. Mas, à medida que a noite avançava, algo se aproximava de um grupo de amigos que caminhava pela rua deserta. Algo estranho estava prestes a acontecer. E quando aconteceu, ninguém sabia se seria possível voltar atrás. Ricardo, Lúcia, Gustavo e Marcos eram amigos de longa data, e naquela noite, decidiram caminhar por um caminho menos frequentado da cidade, uma área conhecida por suas lendas urbanas. A rua, antes movimentada, estava agora quase deserta, com apenas algumas lâmpadas mal iluminando o caminho. As histórias sobre o Beco das Sombras sempre foram contadas pelos mais velhos, mas ninguém realmente acreditava nelas. Eles estavam ali, apenas para explorar e talvez rir das lendas antigas. No entanto, à medida que adentravam o beco, algo no ar parecia diferente. O som de seus passos ecoava mais do que deveria, e uma sensação de pressão crescente começou a se formar no peito de todos. As sombras nas paredes pareciam se mover de maneira estranha, como se observassem o grupo, mas ninguém queria admitir que estava com medo. Enquanto caminhavam cada vez mais fundo no beco, o cenário ao redor começava a mudar. As casas que cercavam o beco pareciam mais distantes, e a atmosfera parecia se tornar cada vez mais opressiva. O ar estava gelado, e uma névoa fina começou a se espalhar pelo chão. Lúcia foi a primeira a perceber que algo estava errado. Vocês estão sentindo isso? Está ficando estranho, não? Ela disse, tentando disfarçar o nervosismo em sua voz. Os outros riram, mas a risada parecia forçada. De repente, a sensação de estar sendo observados ficou mais intensa. Eles pararam, e foi nesse momento que perceberam: o beco estava mais escuro do que antes. As sombras agora não se moviam apenas nas paredes, mas pareciam estar saindo delas, se esticando em direção ao grupo. Gustavo, o mais cético de todos, tentou ignorar, mas algo dentro dele sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. O ar se tornou mais denso, e o cheiro de mofo e algo indescritível tomou conta de suas narinas. Marcos tentou dar um passo à frente, mas seus pés pareciam grudados no chão. Foi quando ele olhou para o horizonte e viu a figura. A figura era alta, encapuzada, com olhos completamente negros que refletiam a escuridão ao redor. Ela estava imóvel, mas parecia estar em movimento, como se tivesse acabado de aparecer do nada. O grupo ficou paralisado, sem saber o que fazer. Lúcia foi a primeira a gritar, tentando correr, mas seus pés não se moviam. A figura começou a andar lentamente em direção a eles, seus passos ecoando como batidas de tambor em um ritmo frenético. Ricardo tentou puxar Lúcia para longe, mas algo o impediu de se mover. A pressão no peito aumentou, e a sensação de sufocamento ficou mais intensa. A figura, que antes parecia calma, agora avançava com rapidez e seus olhos, como buracos negros, fixavam cada um dos membros do grupo. Vocês não deveriam ter vindo, disse a voz, sussurrante e baixa, mas perfeitamente clara. O som da voz parecia se multiplicar ao redor deles, vindo de todas as direções. Quando a figura levantou a mão, um vento gelado cortou a pele deles, e uma luz vermelha iluminou o beco, como se algo sobrenatural tivesse sido despertado. No instante seguinte, o beco se transformou. O chão rachou, e o que parecia uma rua comum agora se transformava em um labirinto de corredores sem fim. As sombras começaram a se distorcer, tomando formas de figuras humanas e bestiais, que se arrastavam pelas paredes e avançavam sobre o grupo. Ricardo, Lúcia, Gustavo e Marcos tentaram fugir, mas quanto mais corriam, mais se viam perdidos. As sombras o cercavam, e a figura encapuzada desapareceu, deixando para trás um rastro de escuridão. Eles sabiam que não podiam sair dali. O beco agora era uma prisão,
e ninguém nunca mais seria o mesmo após aquela noite. Eles estavam presos em um lugar entre o mundo real e o além. Alguns dizem que, após o ocorrido, o beco desapareceu completamente, como se nunca tivesse existido. Mas quem esteve lá sabe que o que aconteceu naquela noite não pode ser explicado por palavras. Aqueles que tentaram voltar para procurar o beco nunca mais foram vistos. Você acredita em lugares que desaparecem? Em entidades que se escondem nas sombras, esperando pelo momento certo para se revelar? Se algum dia você ouvir falar sobre o Beco das Sombras, lembre-se do que aconteceu naquela noite. Talvez você seja o próximo a desafiá-lo. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal para mais relatos aterrorizantes e compartilhe este vídeo com seus amigos. Talvez seja bom ter companhia antes de se aventurar no desconhecido. No meu primeiro dia de trabalho como agente funerário, me disseram para nunca abrir a última gaveta da câmara fria. Naquela noite, eu não obedeci. Eu sempre fui fascinado pela morte. Não de forma mórbida, mas pelo mistério. O silêncio. A paz aparente. Quando surgiu a vaga no Instituto Médico Legal da minha cidade, eu me inscrevi na hora. Era um cargo noturno, bem pago, e consistia basicamente em vigiar o necrotério, preencher relatórios e acompanhar a chegada de corpos durante a madrugada. Quando fui chamado, achei que estava sonhando. Me apresentaram o local, uma instalação velha, mal iluminada, com corredores gelados e portas de metal que ecoavam até os ossos. O Sr. Elias, funcionário mais antigo dali, foi quem me treinou. Ele era seco, direto, e me deu apenas uma instrução: faça o seu trabalho, não fale com ninguém, e nunca abra a última gaveta da câmara 3. Achei que fosse brincadeira. Um teste. Uma forma de assustar o novato. Mas ele estava sério. Muito sério. Naquela mesma noite, fiquei sozinho pela primeira vez. As luzes do necrotério piscavam de tempos em tempos. O cheiro de formol e ferro era constante. Mas o que mais me incomodava era o som. Um zumbido baixo, constante, que parecia vir de dentro das paredes. À meia-noite, o silêncio se partiu por um barulho metálico. Uma das gavetas da câmara fria havia se mexido sozinha. Pensei que fosse um problema de pressão, algo natural com o frio e o metal. Mas ao checar, todas as gavetas estavam perfeitamente fechadas. Menos uma. A última. Aquela que Elias havia me dito para nunca abrir. Ela estava entreaberta, apenas o suficiente para deixar sair um fio de vapor gelado. A etiqueta estava arrancada. Nenhuma identificação. Senti uma curiosidade absurda, quase incontrolável. Mas me afastei. Voltei ao escritório e tentei ignorar. Por volta das 2 horas da manhã, comecei a ouvir batidas. Secas, ritmadas. Como se algo estivesse pedindo para sair. Quando levantei, percebi que o som não vinha da porta, mas de dentro da câmara fria. Fui até lá com a lanterna. As luzes estavam fracas, tremendo. Me aproximei da gaveta e parei. As batidas cessaram no mesmo instante. O silêncio foi substituído por um sussurro. Uma voz baixa, grave, que dizia meu nome. Não gritei. Não corri. Fiquei paralisado, encarando aquela gaveta como se ela pudesse me engolir. Voltei para o escritório, tentando manter a sanidade. Abri os registros. Quis saber o que havia naquela câmara. Mas no sistema, ela não existia. Gaveta 17, da câmara 3, não estava catalogada. Nem nos registros antigos, nem nos digitais. Era como se fosse invisível para os documentos. Voltei até lá. E a gaveta agora estava completamente aberta. Vazia. Mas com marcas. Arranhões por dentro. Como se alguém tivesse tentado sair de dentro. As luzes se apagaram de uma vez. Fiquei no escuro, ouvindo passos se aproximando lentamente. Usei a lanterna, que tremia nas minhas mãos. A luz iluminou o chão, revelando pegadas molhadas, indo da câmara até o corredor. Pegadas humanas, mas descalças e invertidas. Como se a pessoa tivesse os pés virados para trás.
Segui as marcas até a sala de dissecação. A porta estava entreaberta, e lá dentro, o som de instrumentos sendo arrastados ecoava. Me aproximei devagar, e vi, de relance, uma figura parada no canto. Um corpo magro, pálido, com o rosto completamente coberto por uma gaze ensanguentada. Ele me encarava mesmo sem olhos. E sussurrou: "Você me libertou." A sala ficou gelada, os vidros embaçaram. A figura caminhou em minha direção. Dei 3 passos para trás, e pisei em algo viscoso. Quando olhei, vi uma língua no chão. Humana. Recém-cortada. A figura levantou a mão, segurando um bisturi, e apontou para a própria garganta. Uma linha de costura começava no queixo e descia até o abdômen. Ele abriu os pontos, e uma voz saiu de dentro, múltiplas vozes, como se dezenas de pessoas falassem ao mesmo tempo. "Agora, você é o próximo." Corri. Mas todas as portas estavam trancadas. O necrotério era um labirinto sem saída. Quando cheguei à câmara 3 de novo, a gaveta 17 estava aberta, e um espelho havia sido colocado dentro. Meu reflexo estava sorrindo. Mas eu não estava. Me encontrei desmaiado no chão ao amanhecer, com o rosto machucado e a roupa encharcada. O senhor Elias me acordou. "Você abriu, não foi?" ele disse. Assenti. Ele não falou mais nada. Apenas me entregou uma ficha. Nela, estava escrito: "Funcionário substituto da gaveta 17. Não entendi. Mas fui embora. Pedi demissão no mesmo dia. Dias depois, recebi uma carta. Sem remetente. Dentro, uma foto antiga, de um jovem igual a mim, usando o uniforme do necrotério. No verso, a data, 1973. E uma frase escrita à mão: "A gaveta sempre precisa de alguém novo." Desde aquela noite, meus sonhos são habitados por aquela figura sem olhos. E em todos eles, eu sou o próximo corpo a entrar na gaveta. Algumas gavetas não estão lá apenas para guardar corpos. Algumas querem te guardar. Se você já sentiu um calafrio ao passar por um hospital ou necrotério, talvez tenha passado perto de uma dessas portas que não deveriam ser abertas. Compartilhe essa história com quem você acha que aguentaria uma noite no IML, e me conta nos comentários: você abriria a gaveta 17? Eles saíram para uma simples trilha noturna, mas nenhum deles conseguiu explicar o que viram naquela mata fechada. O que era para ser apenas um passeio entre amigos virou um pesadelo sem fim e até hoje, só um deles voltou. Mas o que ele contou, ninguém consegue acreditar. Era um grupo de 5 amigos: Camila, Letícia, Bruno, Vitor e Rafael. Todos na faixa dos 20 e poucos anos, com aquele espírito aventureiro típico de quem cresceu assistindo canais de sobrevivência e acampamento no YouTube. Eles decidiram sair da rotina urbana e passar o fim de semana em uma trilha famosa, mas pouco movimentada, conhecida como Trilha do Refúgio. Um percurso que atravessava uma floresta densa no interior de Minas Gerais, cercada por histórias antigas que os moradores preferiam não comentar. Para eles, era só mais uma lenda local. Alugaram um carro, pegaram equipamentos de trilha e partiram numa sexta-feira à noite. A ideia era começar a trilha bem cedo no sábado, acampar em um ponto alto e retornar no domingo pela manhã. Só que nada saiu como planejado. Assim que a noite caiu, a floresta parecia ganhar vida própria, e os ruídos que antes pareciam naturais começaram a soar cada vez mais estranhos, quase humanos. Na primeira noite, tudo parecia sob controle. Eles montaram acampamento perto de uma clareira e fizeram uma pequena fogueira. Riam alto, contavam histórias, e até brincavam sobre os supostos desaparecimentos que aconteciam naquela região. Mas, por volta das 2 da manhã, Bruno acordou com um som distante, como se alguém estivesse chorando no meio da mata. Ele achou que era um bicho, ou até algum som de pássaro noturno, mas quando saiu da barraca, viu Letícia parada, encarando a escuridão. Ela estava com os olhos arregalados e sussurrava algo que Bruno não conseguia entender. Quando ele se aproximou para perguntar se estava tudo bem, Letícia se virou de forma brusca e disse com uma voz rouca: "Eles estão vindo." Depois disso, ela desmaiou. O grupo acordou com o barulho e correu até eles.
Letícia foi colocada de volta na barraca e dormiu até a manhã seguinte, sem lembrar de nada. Mas aquela frase ficou martelando na cabeça de todos. E a cada metro que avançavam pela trilha no dia seguinte, a sensação de estarem sendo observados aumentava. Os sons vinham de todos os lados, sussurros abafados, estalos nas folhas secas e até risadas. Mas quando paravam para verificar, não havia absolutamente nada ali. No final da tarde, quando já pensavam em montar acampamento novamente, Vitor se afastou para procurar lenha. 10 minutos depois, ouviram ele gritar, um grito de desespero, como se algo estivesse rasgando sua alma. Correram na direção da voz, mas não encontraram nada, nem pegadas, nem sinal de luta, nem sequer o machado que ele levava. Era como se ele tivesse evaporado no ar. Rafael, tomado pelo pânico, insistiu para voltarem imediatamente. Mas a mata agora parecia ter mudado. O GPS não funcionava, a trilha desapareceu, e o que antes era um caminho conhecido virou um labirinto de árvores e galhos retorcidos. A noite caiu de novo, e com ela, os sussurros voltaram. Só que dessa vez, estavam mais próximos. Bruno viu algo entre as árvores, figuras altas, esqueléticas, com olhos fundos e pele cinzenta. Eles se moviam em silêncio absoluto, como sombras vivas. Quando tentou alertar os outros, Camila já não estava mais lá. Letícia gritava o nome da amiga, mas a única resposta era um som agudo e grave ao mesmo tempo, vindo de todos os lados. O medo virou pânico. Eles correram sem direção, tentando fugir de algo que nem sabiam se era real. Até que ficaram sozinhos. Um por um foi sumindo, até restar apenas Rafael. Rafael correu por horas, até seus pés sangrarem. A floresta parecia não ter fim, e os sons agora estavam dentro da cabeça dele. Vozes que sussurravam nomes, risadas que ecoavam nos ossos. Quando finalmente viu a luz do amanhecer, caiu de joelhos. Um grupo de trilheiros o encontrou no domingo de manhã, desidratado, coberto de arranhões e em estado de choque. Ele não falava coisa com coisa, só repetia: eles levaram todos. Foi levado ao hospital mais próximo e, dias depois, contou uma versão desconexa do que aconteceu. As autoridades fizeram buscas, mas nunca encontraram nenhum dos outros 4. Nenhuma barraca, mochila, vestígio, nada. Só um silêncio opressor na mata, como se a floresta tivesse engolido tudo. O local foi interditado, mas isso não impediu que curiosos continuassem tentando encontrar a famosa trilha do refúgio. Nenhum deles encontrou o mesmo caminho descrito por Rafael. E alguns acreditam que ele nunca saiu de lá realmente. A floresta guarda segredos que talvez nunca devêssemos tentar descobrir. Às vezes, o desaparecimento não é físico, mas espiritual. Às vezes, a escuridão leva mais do que corpos, ela leva a mente, a sanidade e qualquer traço de humanidade. Você teria coragem de fazer uma trilha à noite em um lugar desconhecido? Comenta aqui embaixo se você já passou por algo parecido, e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para mais histórias reais e perturbadoras. Até a próxima, se você conseguir voltar.